Olá, eu sou o professor Roseli Lima e a partir de agora irei apresentar o tema O papel da motivação na aprendizagem multimídia, do autor Richard E. Meyer. Mas antes de nós entrarmos no aspecto principal deste tema, que é a motivação na aprendizagem multimídia, vamos destacar alguns assuntos preliminares. Vamos falar inicialmente sobre o que é aprendizagem multimídia. A aprendizagem multimídia envolve palavras faladas, palavras escritas e imagens. Vale ressaltar que as palavras faladas são capturadas através do nosso sistema auditivo ou simplesmente ouvido. Já as palavras escritas e as imagens são capturadas através da nossa visão. E quais são os principais recursos de mídia? A aprendizagem multimídia inclui diversos tipos de recursos de mídia, tais como livros, imagens, áudio, vídeo, apresentações eletrônicas ou simplesmente a utilização de computadores na sala de aula. E qual é a teoria que sustenta a aprendizagem multimídia? Podemos verificar que as teorias de aprendizagem elas focam principalmente os processos cognitivos que envolvem a aprendizagem. Dentro desses processos, nós podemos identificar pelo menos 3. O primeiro seria a seleção de informações relevantes. O segundo, a organização mental coerente do material. E por último, a integração do conhecimento, que são ativados através da memória de longa duração. Bem, e a motivação? Bem, a motivação tem sido deixada de lado nos estudos da aprendizagem. Por isto, o objetivo de Richard Meyer é justamente explorar de que modo as teorias de aprendizagem multimídia podem ser expandidas e aí incluir o papel da motivação também. Para dar início à inclusão da motivação, Richard Meyer identificou que a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia faz a distinção entre 3 tipos de processamento da informação, que são o processamento externo, o processamento essencial e o processamento produtivo. E para melhorar o entendimento da inclusão da motivação no aprendizado multimídia, vamos entender melhor cada tipo de processamento da informação. O primeiro é o processamento externo. A principal característica desse tipo de processamento da informação é que ele não serve para os objetivos instrucionais. É tudo aquilo que não está relacionado com o objetivo instrucional daquele material, como por exemplo a cor da fonte, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a formatação do documento. Então esses são alguns elementos que não fazem parte dos objetivos instrucionais. O segundo é o processamento essencial. Este sim está relacionado com o objetivo principal da instrução. Então, é neste ponto que o aprendiz vai ter que se preocupar mais em querer entender. É claro que aqui existe um pouco mais de complexidade para garantir esse processamento essencial. Já no terceiro e último tipo de processamento, que é o processamento produtivo, ele está relacionado de como o aprendiz vai se engajar nesse processo de ensino e aprendizagem. Como, por exemplo, como é que ele vai selecionar o conteúdo, como é que ele vai organizar esse conteúdo e, por último, como é que ele vai integrar todos os conteúdos para uma boa aprendizagem. É claro que esses 3 elementos eles influenciam diretamente na teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. Além disso, nós temos que ressaltar que esses 3 elementos eles fazem parte de 3 objetivos importantes na hora de se fazer o design instrucional. Primeiro é que nós devemos reduzir o processamento externo para justamente evitar que esses tipos de elementos que não estão relacionados com o objetivo instrucional interfira de forma muito incisiva no aprendizado final.
E uma outra coisa que é muito importante salientar é a forma como nós vamos administrar o processamento essencial. Sabemos que é muito complexo organizar o conteúdo para garantir algum tipo ou o melhor tipo de aprendizagem desejada. Então é muito importante saber administrar o processamento essencial. E é claro que, por último, nós devemos promover a melhor forma de como vai acontecer o processo produtivo para garantir a eficácia, do processo de aprendizagem por meio da multimídia. E como a motivação será incluída nos 3 tipos de processamento da informação, podemos destacar 3 abordagens de design instrucional com o objetivo de aumentar a motivação do aluno. Um tema que é central neste trabalho de Richard Maia é o de que os aspectos afetivos de uma mensagem instrucional podem influenciar o nível de engajamento no processo cognitivo do aluno. São então 3 formulações sobre os efeitos produzidos pela adição de elementos afetivos a uma unidade de aprendizagem que tem a intenção de aumentar a motivação do aprendiz. A primeira dela se denomina menos é mais, que utiliza aspectos do design para minimizar o processamento externo, como por exemplo, deletar a ilustração desnecessária e marcar materiais necessários. Uma segunda abordagem é denominada de mais é mais, como destacamos aqui na nossa apresentação, que utiliza aspectos de design que motivam os alunos a se engajarem no processo produtivo. Um exemplo deste tipo é adicionar imagens atraentes e também criar algumas situações desafiadoras. E por último, a terceira e última abordagem é denominado maior foco é mais, que utiliza aspectos de design que motivam os aprendizes nos processamentos produtivos, ao mesmo tempo que também orienta a minimizar os excessos do processamento externo. Um exemplo deste tipo de situação é que, além de adicionar imagens interessantes, atraentes e criar as situações desafiadoras, seja também proposto o tempo adequado e também algumas orientações suficientes para que o aluno atinja o objetivo proposto. Algumas hipóteses são sugeridas pelo autor Richard Maia para verificar se as técnicas motivacionais podem melhorar a aprendizagem quando elas conseguem minimizar o potencial do processamento externo ou a distração do processamento essencial. Vejamos quais são elas. Richard Maia levantou 3 tipos de hipóteses: a hipótese do design emocional, a hipótese do interesse e a hipótese da confusão. A primeira hipótese diz respeito à utilização de elementos de apelo emotivo em uma aula multimídia. E foi verificado que, ao serem inseridas cores atraentes e formas arredondadas no formato de rosto em um determinado tipo de assunto, como por exemplo imunização, os resultados mostraram que a incorporação desses elementos emotivos aumentou o rendimento dos alunos nos testes de compreensão e de autoavaliações. Já na segunda hipótese, que é a hipótese de interesse, ela examinou o efeito na aprendizagem da adição de ilustrações relevantes ao objetivo instrucional. Numa aula de multimídia, neste segundo teste, foi sobre o assunto geometria.
E os resultados demonstraram que o interesse do aluno aumentou, né, com a adição dessas ilustrações relevantes, mas não resultou em um maior rendimento na testagem. Ou seja, a hipótese do interesse, ela faz com que aumente o interesse do aluno, mas não aumenta a aprendizagem. Já na terceira e última hipótese, a hipótese da confusão, né, foi utilizado atividades desafiadoras para saber se aumentava ou não a aprendizagem. E, como por exemplo, quando foi utilizado contradições ou desacordos sobre algum material, observou que conduziu o aprendiz a penetrar e questionar ainda mais o conteúdo, trazendo os resultados positivos no teste de compreensão e no de autoavaliação. Finalmente, podemos observar, através do estudo de Richard Meyer, que os aspectos motivacionais podem aumentar a capacidade de aprendizagem do aluno, ao promover o processamento produtivo, desde que o aprendiz não seja continuamente sobrecarregado com o processamento externo e também distraído do processamento essencial.